Olá pessoal, eu sou a professora Polly, estou aqui para trazer para vocês informações em um curso sobre cálculo de medicação. Um grande desafio falar sobre cálculo de medicação, porque se é difícil entender, imagina ensinar. Então eu estou aqui para tentar minimizar essas dificuldades que tenham aí no nosso caminho da enfermagem a respeito do tema. Bem, na nossa graduação, no nosso curso técnico, né, nós acabamos vendo matemática, mas quando a gente chega lá na prática clínica, aí o bicho pega, né? E quando você também vai para provas de concurso, que você vê aquelas questões que parecem um bicho de 7 cabeças, né? Você também fica, não sei nem por onde começar. Então esse curso vai trazer para você esse por onde começar e vai te dar dicas básicas aí sobre cálculo de medicação. Primeiro, eu vou me apresentar e logo em seguida eu já começo com informações básicas de conhecimentos básicos sobre cálculo, tá bom? Eu sou a professora Polly, eu sou enfermeira, eu sou formada aqui pela Universidade de Brasília, me formei em 2007, então tenho 14 anos de formação. Fiz enfermagem e obstetrícia aqui na UNB. Após a minha formação, né, eu ingressei em hospitais particulares, já atuei aqui em Brasília em hospital particular, fiz o meu mestrado na USP em São Paulo e também fui fazendo concursos públicos. Passei na Rede Sara e fui chamada em meados de 2008, 2009, quando eu ingressei na Rede Sara. Atuei no Sara por 5 anos na área de pediatria, participei do processo de implantação da SAI, do processo de enfermagem lá, então é um tema que eu adoro, sou apaixonada, né? SAI, processo de enfermagem. E também já atuei na IBSER. Fiz o meu mestrado na área de gestão em serviços de saúde e atualmente eu faço doutorado aqui na Universidade de Brasília na área de processo de enfermagem, tá bom? Sou conselheira atualmente na gestão 2021-2023 aqui no Corém Distrito Federal e é um grande prazer estar aqui com vocês. Também faço parte da BEM, da Consiste, né, que é uma comissão de práticas de sistematização dentro da BEM, né, e com muito orgulho eu estou aí passando um caminho também de ensino, de pesquisa, participação política em prol da enfermagem, né? Estou muito feliz aí por estar aqui, né, nesse curso no Corém, tá bom? Então vamos nessa, vamos falar um pouquinho de cálculo de medicação. Primeira dica, galera, tem algumas regras que a gente vai precisar seguir. Primeiro, a gente vai precisar entender como é que a gente aprende qualquer coisa, tá bom? Como é que é o processo de aprendizado, né? Porque você vai ficar, eu não sei. Para com esse negócio de não sei. Já é impossível. Não existe o impossível, não existe eu não sei. Tudo você pode aprender e tudo é possível. Se você tentar, se você correr atrás, tá bom? Por mais que você precise entender o seu nível de matemática e dar um passo atrás, ter que voltar em operações básicas, ter que voltar em operações assim como multiplicação, divisão, subtração, não tem problema, volte. Tabuada, não tem problema, volte. Esses passos são essenciais para chegarmos em questões mais complexas, em questões mais difíceis, tá bom? Então, algumas orientações iniciais, né? Já fiz aqui a minha apresentação para vocês e algumas orientações iniciais. Primeiro, vamos aqui na tela ver como é que a gente aprende, especificamente aqui no nosso curso de cálculo, né? Como é que vai ser esse processo. Olhando aí, né? A gente vê 10% quando a gente lê. Então, você não vai aprender cálculo de medicamento só lendo como é que faz aquele cálculo, pegando ali uma apostila só e lendo sobre o assunto. Você precisa praticar, você precisa fazer exercícios e você precisa ouvir e ver também sobre o assunto, tá bom? Então, escutar, 20% quando a gente ouve, quando a gente escuta, e é por isso que eu tô aqui, né, trazendo essa informação visual para vocês e também auditiva. Ver e ouvir, aí ó, sobe para 50%, né? Então, o que a gente está fazendo aqui? Você está vendo, você está ouvindo, você também vai ler. Então, a gente está disponibilizando aí num Drive uma apostilinha com essas questões. Você vai fazer essas questões antes de vir responder comigo, tá bom?
Quando discutimos com outros, 70%. 80% quando fazemos. Então, cara, você precisa ser ativo no seu aprendizado. Você precisa estar à frente no seu aprendizado. O professor, muitas vezes, não consegue abrir a cabecinha do aluno e enfiar o assunto lá dentro, né? Muitas vezes a gente não consegue fazer isso. Não tem condição da gente fazer isso. Então, você precisa estar ativo no seu conhecimento. Ou seja, você precisa ir lá, fazer os exercícios antes, fazer o cálculo antes, tentar aprender antes, porque o professor vai ser um facilitador desse processo para você. Quando você chegar no professor, você já tem o assunto e ele vai só facilitar. Algo que você não pegou, algo que você não entendeu. Ele vai reforçar aquilo que você já aprendeu. Então, a gente precisa de uma metodologia ativa sua, né? Nossa, para que isso aconteça. 95 quando ensinamos aos outros, ou seja, eu aprendo cálculo de medicação aí direto, estou sempre me aprofundando quando eu estou ensinando para vocês. Então, ensina para alguém, nem que seja para você mesmo. Faça os seus resumos, os seus mapas mentais e faça essa revisão, ou seja, veja novamente aquele assunto com uma frequência determinada, né? Então, você precisa determinar em um calendário uma frequência com que você vai revisar esse assunto obrigatoriamente. Eu vou trazer para vocês fórmulas. Então, você vai ver aquela fórmula ali e você acha que você decorou. Você acha que você, naquele momento, nossa, é fácil demais. Microgotas é V sobre T. Beleza, não vou nem anotar. Daqui a um mês, não adianta. Você não vai se recordar daquela informação se você não ver novamente, se você não reforçar, se você não revisar. Então, o aprendizado ativo, ele precisa de revisão ativa em um calendário ativo. Se você vai para uma prova, por exemplo, de concurso, você precisa revisar. Se você está na sua prática clínica e você vai fazer lá umas microgotas, um cálculo de microgotas, você precisa relembrar isso, porque a gente está falando de um tema aqui muito importante, que é a segurança do nosso paciente e a sua segurança enquanto profissional, né? Um zero, uma vírgula pode mudar tudo. Um zero, uma vírgula pode ser fatal, né? Nós sabemos disso. Em pediatria, em geriatria, em qualquer área. O seu paciente é um paciente cardiopata, coloca um zero a mais de um soro, isso pode encharcar o seu paciente e ele vira óbito em um dia. Então, assim, a gente está falando de um assunto muito, muito sério e muito importante. Nosso código de ética, inclusive, coloca que nós não podemos executar uma atividade no qual não tenhamos segurança, habilidade técnica, científica, ética e legal. Então, a gente precisa ter essa segurança e onde a gente busca isso? No conhecimento, no curso, nos aprimoramentos profissionais. Por isso que eu tô aqui com vocês, beleza? Então, essa pirâmide é uma pirâmide de William Glasser, né, que fala. Ela não vale só para cálculo de medicação. Essa pirâmide, ela vale para a sua vida de aprendizado. Então, você está estudando saúde da mulher, saúde do adulto, saúde do idoso, saúde... Não sei o que você está estudando. Leve essa pirâmide aí, ó, essa pirâmidezinha aqui para o seu aprendizado, tá? Leva isso aqui para a sua vida de aluno, de professor também, tá bom? Então, vamos nessa. Vamos aqui para alguns conhecimentos básicos, né, sobre cálculo de medicação. Primeiro, a gente vai entender algumas coisas importantes. E uma dica que eu quero dar para vocês é essa daqui, tá bom? É muito importante, né, antes da gente começar, duas coisas. Que você conheça, como eu já falei, o seu nível de conhecimento sobre o assunto. Eu já dei aula presencial sobre essa temática e um aluno tinha um determinado conhecimento, outro tinha outro, e eu ficava doida, porque ali no presencial eu levava o conhecimento e uns já estavam lá na frente e os outros não estavam conseguindo pegar a informação. Por quê? Eles não tinham ali o básico sobre cálculo e não tem problema, você só precisa conhecer o seu nível, né? Olha, eu não sei tabuada ainda, eu não sei subtração, eu não sei, eu preciso revisar transformação de unidades. Então, como é que você vai saber isso? Fazendo questões sem calculadora. Você vai aposentar a sua calculadora. Você vai me prometer que você vai aposentar a sua calculadora para você poder entender a sua real dificuldade sobre o assunto. E esses dois aqui, manuais, inclusive são do Corém São Paulo, eu gosto muito, são bem didáticos e vão te ajudar nesse processo. Esse primeiro manual, que é o volume 1, aquele lá, o primeiro manual, o volume 1, ele vai trazer operações básicas. Então, ele começa multiplicação, divisão, enfim, toda essa parte básica.
básica. E logo em seguida ele vem falando de unidades padrão. Tem unidade de medida, tem unidade de volume, tem unidade de tempo, coisas essenciais, né? Hora para segundo, hora para minuto, como é que é ml, litro. Essas pequenas coisas são as que mais pegam, e é aquele zero a mais que erra, aquela vírgula que faz a gente errar. Então, as operações básicas no primeiro volume são bem importantes e são essenciais. No segundo volume, que é esse aqui, aí já vem falando de questões de diluição, né? Já traz cálculo, já tem questões. Então, essas são dicas. Você acha no Google, né? Você consegue baixar, é só escrever boas práticas, cálculo seguro. Então, se você tem dificuldade, precisa dar uma aprofundada, essas aqui são as minhas dicas. Depois destes manuais, você vai fazer as questões que estão no Drive e que vão nortear aqui as minhas explicações, beleza? Vamos para alguns conhecimentos básicos aqui. Então, dica: respeite o seu nível e siga de acordo com o seu nível. Se precisar, passo para trás, passo para trás. Segundo ponto, calculadora jamais, tá bom? Jamais, para a gente dar continuidade. Algumas informações básicas, conforme você está vendo aqui. O metro, unidade básica de comprimento. Litro, unidade básica, volume. Grama, unidade básica de peso. Segundo, unidade básica de tempo. Ele é básica, né? Só que o que vai aparecer nas questões? Transformar hora em segundo, hora em minutos, grama em miligrama, miligrama para grama. Então, algumas informações. Na enfermagem, usam-se rotineiramente as unidades de medida litro e grama, divididas por 1000. Ou seja, 1 litro, 1000 mililitros. Você vai lembrar do M do L, ml. ml de 1000. Então, 1 litro, 1000 mililitros. 1 grama, 1000 miligramas. M ali, ó, o M de 1000. Vai lembrando disso aí também. Grama para miligrama cai demais. Quando você chega em transformação de soro, é essencial que você conheça grama e miligrama. Quando a gente fala ali de permanganato de potássio, por exemplo, cálculos que tem permanganato de potássio, cai muito essa transformação de litro, mililitro. Ó, sempre que você vê esse esquema aqui, ó, que são esses coisinhas comigo, você vai anotar no seu caderno. É informação que você vai anotar naquela revisão, que você vai se conversar com ela e você com frequência vai revisar esse assunto aí, beleza? Mais uma informação aqui para vocês, vamos lá. Essa daqui. 1 ml possui 20 gotas, cara. Essa informação aqui tem que ir agora para o seu caderno aí. É uma outra informação que faz você gabaritar diversas questões. Inclusive, se estiver relacionada a gotejamento. Eu vou trazer aqui a fórmula de gotejamento, mas se você tivesse informação, 1 ml possui 20 gotas, você já consegue fazer muitas questões de cálculos de medicamento com regras de 3 e essa informação aqui. Essa é uma informação padrão, essa é uma informação global para cálculo, a título de cálculo de medicação. Por quê, professora? Porque toda medicação, todo medicamento em gotas, eles precisam ter especificado em bula ou na embalagem a relação de dosagem de medicamento por volume, ou seja, e essa é a equivalência do número de gotas por ml. Por exemplo, Rivotril, como você está vendo aqui, Bromazepam, como você está vendo aqui, são medicações que são 1 ml 25 gotas. Lá em cima também, numa Bromazepam, 25 gotas 1 ml. Agora, a título de cálculo, informação padrão, informação global, 1 ml é igual a 20 gotas, tá bom? Isso não cabe recurso, por exemplo, em provas de concurso. Ah, mas eu vi aqui na bula do Rivotril que 1 ml é 25 gotas. É nossa obrigação, enquanto profissional, sempre conferir na bula ou na embalagem da medicação, se ela é de gotas, se há essa alteração lá na nossa prática clínica, se há essa alteração de volume para essa relação de equivalência. Agora, a título de cálculo, por exemplo, para concurso, não. 1 ml é igual a 20 gotas, tá bom? Informação padrão para cálculo e muito importante aí para vocês também. Outra informação é que uma gota, ela quer dizer macrogota. Então, se você vê em uma questão, se você vê, equipo macrogotas, eu equipo gotas, tá? Então, gota, macrogota, uma gota, uma macrogota, tá? Para você não ter essa confusão, às vezes você estuda
uma gota, papapá gota, e você tá, quantas gotas, e aí chega lá na hora para macrogotas, assim, a professora não falou sobre isso. Então, é muito importante você saber que gota tem essa relação, essa equivalência, a mesma coisa que macrogotas. Outro ponto importante, uma gota, 3 microgotinhas. Uma gota, 3 microgotinhas. Então, você vê aí na sua tela, eu gosto de trabalhar com imagens, nós vamos ver algumas imagens durante o curso, né? Durante aqui a nossa passagem nos slides, porque você viu lá na pirâmide, quando a gente vê, é mais fácil do visual nos ajudar a lembrar na hora da prova, na hora da prática. Então, olha só, né? A gente tem aqui, ó, uma gota ou uma macrogota. Quando a gente pega o equipo de microgotas, o equipo divide essa gota em 3, três menorzinhas, olha lá, 3 microgotinhas. Então, uma gota são 3 microgotas, beleza? Uma gota, 3 microgotas. Outra informação bem essencial, né? Quando a gente fala de cálculo em pediatria, muito usado, né? O equipo microgotas com bureta é muito utilizado em pediatria, então questões de pediatria cobram bastante microgotinhas, tá bom? Vamos ver aqui mais uma informação. Então, para você reforçar, tá ali a imagenzinha, quer dizer que você tem que anotar. Quer dizer que você precisa anotar aí no seu caderno que 1 ml é igual a 20 gotas. E uma gota é igual a 3 microgotas. 1 ml, 20 gotas, uma gota, 3 microgotas. Anota isso aí agora no seu caderno. Faz assim, ó, um asterisquinho e bota uma carinha do tipo, eu preciso lembrar disso. Não, isso aqui não tem nada a ver em cima, eu preciso lembrar disso e você não vai mais esquecer, tá bom? Vamos rever agora alguns outros conceitos importantes para a gente chegar, de fato, lá no cálculo, né? O que é uma solução, né? O que é uma solução? Quando você vê um sorinho, soro fisiológico, soro glicosado, Ringer lactato, manitol, são soluções. Essas soluções, elas são formadas por um soluto, uma parte líquida, e um solvente, que é a parte líquida, e um soluto, que é a parte sólida. Então, você vê aqui na foto, ó, solvente líquido, ó, o soluto vira uma solução. Então, a solução é uma mistura homogênea, ou seja, elas viram uma coisa só. Uma mistura homogênea composta de soluto e de solvente, sendo o solvente a parte líquida e o soluto a partezinha sólida. Aí, olha lá, quando a gente vê, ó lá, por exemplo, né, para ficar mais claro, açúcar, soluto, sólido, solvente, água, se a gente mistura, virou homogêneo, virou uma solução ali de água com açúcar, vira uma própria solução. Então, a concentração, a gente tem muita questão de concentração. Isso aqui é um conhecimento que você precisa ter para entender concentração. Quando você chega lá e soro fisiológico 0,9%, o que isso significa? Que a concentração de sódio que tem dentro daquele soro, a concentração existente ali, soro glicosado 5%, esse porcento representa uma concentração de glicose lá dentro. Então, as questões, elas vão ao redor desse seu entendimento. A gente está indo aqui caminhando mesmo por conhecimentos para chegar no cálculo. Então, ó, concentração é essa relação entre a quantidadezinha do soluto e a quantidade do solvente. Se eu pego ali açúcar, né? Você tá vendo ali aquela quantidade de açúcar. Se eu coloco um sacão de açúcar naquela quantidade de água, a concentração vai ficar altíssima, né? Então, a concentração é isso. Quanto mais soluto eu coloco lá dentro, sódio, glicose, maior é a concentração, tá bom? Ó, entre a massa do soluto e o volume do solvente. Olha só, né, para você entender isso na prática, a gente tem aqui nessa tela, por exemplo, aqui o paracetamol. Paracetamol, o que significa 200 miligramas? Olha aqui, 200 miligramas por ml. Isso aqui é uma concentração dentro, né? Então, 200 miligramas, ó, 200 miligramas a cada 1 ml. 200 miligramas a cada 1 ml. Olha o Decadron. Decadron, ou a dexametasona, cai muito em prova de concurso. Então, já grava e anota isso no seu caderno. Decadron, a dexametasona, 4 miligramas por ml.
4 miligramas a cada 1 ml. Só que aqui, quanto que eu tenho no frasco ampola? 2,5. E aí você calcula quanto tem no frasco todo. Essa aqui é a concentração, tá vendo? 4 miligramas a cada 1 ml. Sempre que você vê a barrinha inclinada, é porque ela quer deitar. Então, 4 miligramas a cada 1 ml. A partir disso, você já começa um monte de cálculo em regras de 3. É a primeira linha ali já da regra de 3. Essas informações aqui, ó, que aparecem na sua prova, tá bom? E proporção é uma forma de concentração, né? É uma forma de concentração. Isso cai muito aqui, ó, quando a gente fala de permanganato de potássio, né? Em questões de permanganato de potássio, cai bastante em forma de proporção. Essa concentração, ó, 2 pontinhos, 500. Esses 2 pontinhos representam uma proporção. Então, é a forma de expressar uma concentração e consiste na relação entre soluto e solvente expressa em partes. Então, exemplo, 2 pontinhos, 500. Significa 1 grama de soluto para 500 ml de solvente. Aí ele está falando, ó, 1 grama vai vir em formato de comprimido ou vai vir em formato de sachê. Você vai colocar esse soluto em 500 ml de água para fazer um banho de assento, né? Ah, você vai colocar em 1 litro, 2 litros de água, 1 grama, 50 miligramas, por exemplo. Então, você vai colocar ali um comprimido de 50 em uma bacia de 2 litros, tá? E aí você vai fazer uma concentração, que é a concentração prescrita. Ou seja, sempre que você encontrar 2 pontinhos, alguma coisa, né? 2 pontinhos, alguma coisa, ali está representando uma proporção. Você vai colocar gramas ml, gramas ml. Isso não é a professora Polly que inventou, não, viu? Essas também todas são informações globais a título de cálculo para vocês, legal? Mais uma informação aqui é a de porcentagem, que também representa concentração. E eu já trouxe isso aqui para vocês, né, há alguns minutinhos atrás, né, que isso é muito representado em questões de transformação de soro. Olha só, 1%. O que significa 1%? Significa 1 grama a cada 100 ml. Então, se eu tenho ali um soro de 1%, 1 grama daquilo a cada 100 ml. Soro fisiológico, 0,9%. 0,9 gramas a cada 100 ml. Por cento, tá? Então, esse porcento significa 100, tá? Por 100 ml. Cuidado, porque ali tem que ser unidade grama e desse lado tem que ser unidade ml. Obrigatoriamente, para o seu cálculo, para a sua resposta estar correta. Informações padrão. Então, a porcentagem é uma outra forma de expressar a concentração. O termo porcento significa centésimos por 100. Um percentual é uma fração cujo numerador é expresso e o denominador é 100. Então, olha aqui esse exemplo do meu lado. Solvente, 100 ml. O soluto, 1 graminha. Então, a minha solução é de 1%. A partir disso, ó, mais do que um exemplo para vocês, a mesma coisa. Se é de 5%, meu soro, um soro 5%, quer dizer que a cada 100 ml, olha lá, que a cada 100 ml eu tenho 5 gramas do soluto, seja glicose, seja sódio, né? Depende ali do que é esse soro. Então, 5% significa 5 gramas a cada 100 ml. 5 gramas a cada 100 ml. Gente, isso aqui te faz responder questões dificílimas de transformação de soro. Essa informação aqui, tá bom? E a gente fecha aqui com mais um exemplo, que é o do soro fisiológico, que eu já trouxe para vocês. Soro fisiológico, 0,9%. Significa e representa a seguinte concentração: 0,9 gramas de cloreto de sódio a cada 100 ml do sorinho. Ah, mas meu sorinho tem 500, então você precisa fazer a regra de 3. Em 500 eu tenho quantas gramas? Essa aqui é a representação da concentração. Sempre que você vê 0,9%, é essa informação que ela é representada. Gramas a cada 100 ml, beleza? Até pra gente entender, né, eu trouxe aqui algumas informações para vocês sobre, por exemplo, o que são soluções isotônicas, o que são soluções hipotônicas, o que são soluções hipertônicas.
As soluções, gente, isotônicas são soluções que têm a concentração, olha o que a gente está falando, a concentração, né, igual ou mais próxima possível à nossa concentração do nosso sangue. Então, o soro fisiológico, a glicose 5%, o Ringer lactato são soluções isotônicas, porque a concentração delas são concentrações muito próximas à nossa concentração do sangue. Mais uma outra informação aqui, as hipertônicas. As hipertônicas é uma solução que tem uma concentração maior que a concentração do nosso sangue. Por exemplo, o manitol 10%, a glicose a 10%, soro glicosado 10%. A concentração ela é superior à concentração do nosso sangue. E as hipotônicas, olha lá, as hipotônicas é uma solução, uma concentraçãozinha menor que a concentração do nosso sangue, né? Aqui eu trouxe como exemplo o NaCl 0,45%, tá bom? Algumas informações, porque a partir disso, que são conhecimentos básicos e orientações gerais, a gente vai partir para um próximo bloco de vídeo, onde nós vamos começar a fazer algumas questões de regra de 3, somente utilizando essas informações que eu trouxe e fazendo regras de 3. Tem questões que só precisa de uma, de duas, tá bom? E a partir disso a gente vai aumentando o grau de dificuldade. Legal? Então vamos nessa agora, né? Vamos aqui para a prática, vamos entender como que isso aparece em questões. Como que vai funcionar? Gente, esse curso, como eu já falei, é sobre cálculo de medicação. Obviamente, quando a gente fala de medicação, há muitas informações e guarda-chuvas, assim. Então, medicação, eu posso falar de administração de medicações, eu posso ter informações gerais sobre os medicamentos, farmacocinética, farmacodinâmica, a parte de farmácia das medicações e também eu posso ter cálculo. Aqui é focado em cálculo, tá bom? Como é focado em cálculo, eu disponibilizei as questões, né, que serão feitas aqui juntamente comigo e eu vou focar em questões, né? Vamos calcular mesmo, tá? Então, esse é o foco do curso Cálculo de Medicação, né? A maioria das questões, e eu estou utilizando questões atuais, inclusive de provas de concurso, porque qual é o diferencial delas? Elas trazem muitas pegadinhas, para que você também não caia nessas pegadinhas na sua prática clínica, né? Pegadinhas que de fato aparecem ou podem aparecer aí quando você estiver trabalhando, tá? Então, vamos lá. A maioria, né, na maioria que eu digo mesmo, assim, acho que 90% das questões, existem duas informações no enunciado. O que foi prescrito e o que eu tenho disponível. Gente, é 90% das questões. Se você conseguir ordenar o seu pensamento com essa informação, no seu caderno, no seu tablet, aonde você quiser ordenar, na hora da sua prova, lá na prática, pega um papel, o que foi prescrito e o que eu tenho. Então, esse aqui é por onde eu vou começar. Você vai começar por isso aqui. O enunciado vai te falar, foi prescrito, eu tenho disponível. Então, você vai dividir a sua tela, você vai dividir o seu caderno e você vai sempre começar por aqui. Ah, foi prescrito tanto, eu tenho disponível tanto. E a partir dessa informação, você vai começar a desenvolver os cálculos, beleza? Então, esse aqui é um exemplo. Por exemplo, no enunciado, foi prescrito 400 miligramas, mas eu tenho disponível 200 miligramas por ml. Uma informação que eu dei no vídeo passado foi que se a barra está inclinada, é porque ela quer deitar. Isso aqui representa uma concentração. Então, 200 miligramas caiu a barra, 1 ml, a cada 1 ml. A partir daí, você já consegue começar a sua regra de 3, tá bom? Então, vamos aqui para a questão, que é a primeira questão que a gente vai fazer. Foram prescritos 400 miligramas de paracetamol por via oral a um adolescente. A disponível, olha só, gente, a maioria das questões é isso aí. A disponível na unidade de atendimento frasco de 200 miligramas por ml desse medicamento. Desse modo, devem ser administradas quantas gotas desse medicamento. Note que ele quer a resposta em gotas. E aí você sempre vai notar, então o resultado final tem que estar em gotas. Então, o que a gente vai fazer? Vamos dividir a nossa tela. E aí você vai colocar aqui prescrito, que foi prescrito sempre. Eu vou colocar, deixa eu apagar aqui.
Eu vou colocar P, tá bom? Prescrito e disponível. No seu caderno você pode escrever aí tudo direitinho, tá? Então, foi prescrito 400 miligramas. O que eu tenho disponível? 200 miligramas a cada 1 ml, tá? Você sempre vai confirmar se as unidades de medida estão iguais. Miligrama, miligrama, perfeito. Eu já posso jogar numa regra de 3, sabendo que o meu resultado vai ser em ml, tá bom? Então, 200 miligramas a cada 1 ml, 400 miligramas vai dar quanto? X, né? Então, eu vou ter aqui o seguinte... 200x é igual a 400. 200x é igual a 400. 400 dividido por 200. 4 dividido por 2, 2. Então, eu tenho 2 ml. Foi prescrito 2 ml, tá bom? 2 ml. Só que ele quer a resposta em gotas. E você vai lembrar daquela informação que eu dei lá atrás para vocês. 1 ml é igual a 20 gotas. 1 ml é igual a 20 gotas. Então, 2 ml é X. Aí, em cima, sempre a informação que você tem, na regra de 3, e embaixo a informação que você quer saber. Então, X vai ser igual a, cruzou, 20 vezes 2, 40. A resposta em gotas. 40 gotas, gabarito, letra D de dado. Tá bom? Gabarito, letra D de dado. Então, olha na sua tela, tá difícil, tá complicado, dá o pause, olha de novo a caminhada que a professora fez. Primeiro, o que você vai fazer? Prescrito, disponível. Prescrito, disponível. Sempre ordena dessa forma. Coloque o que foi prescrito de um lado, o que está disponível do outro lado. E começa a sua regra de 3, tá bom? Olha como eu fiz aqui, né? Eu comecei a minha regra de 3. Sempre, sempre, sempre confere o seu cálculo 3 vezes, inclusive as unidades de medida. Por que aqui eu coloco miligrama, miligrama? Para você ter a certeza de que é tudo miligrama, porque se uma informação é grama, você precisa antes transformar para jogar na sua regra de 3. Então, tudo tem que ser junto miligrama, a resposta vai ser ml. Numa regra de 3, as mesmas unidades de medida de cima têm que ser as unidades de medida de baixo. Miligrama, ou seja, grama, ou seja, litro, ou seja, ml. O que tiver em cima tem que estar também embaixo na mesma linha, beleza? Muito importante isso daí, porque isso pode, você muitas vezes sabe fazer regra de 3, interpreta a questão, chega na sua ordenação, né? Consegue ordenar, mas aí você esquece, né? Isso é uma grande pegadinha. Você esquece de trocar as unidades de medida, tá bom? Vamos aqui, então, olha lá, gabarito, letra D de dado. Vamos para mais uma questãozinha aqui, questão de número 2, que está aí também no seu material, uma questão de 2019. Um técnico de enfermagem observa que a medicação prescrita em um prontuário a ser feita no horário corresponde a 350 miligramas de vanco. No entanto, a farmácia, olha só, prescrito, disponível, prescrito, disponível. No entanto, a farmácia liberou cloridrato de vanco em frasco ampola de 500 miligramas de pó, que é assim, né, o poliofilizado, com 10 ml de água destilada, é o que você tem disponível, né, para fazer a sua reconstituição. E a diluição deverá ser feita em soro fisiológico para obter uma concentração de 5 miligramas por ml. Assim, o volume da medicação que deve ser aspirado após a reconstituição e o volume de soro a ser diluído serão, respectivamente. É uma questão um pouquinho maior, né? Mas a informação é muito importante que a gente tem aqui, que poucas pessoas sabem. Quando você vem assim um frasco ampola em pó e você vai colocar ali uma água destilada, né? Uma água para injeção, o que você está fazendo? Uma reconstituição. Você está fazendo a reconstituição desse medicamento. E depois você vai aspirar o que você precisa e jogar num sorinho. Isso aí é diluição. Aí eu estou diluindo a minha medicação. Então, reconstituição é esse preparo, tá bom? Você aspira o que você precisa e depois você vai fazer a diluição, né? De acordo com o que foi prescrito, beleza? Então, vamos começar aqui.
Eu vou precisar dividir essa tela aqui menos, aqui menorzinha, e a gente tem aqui o que foi prescrito, o que eu tenho disponível. O que foi prescrito, então, 350 miligramas de vanco. O que eu tenho disponível? Eu tenho 500 miligramas de vanco a cada 10 ml, porque é a partir disso que eu vou fazer a minha reconstituição. Note que as unidades de medida estão compatíveis, miligrama, miligrama, então eu vou ter como resposta ml. Já posso jogar isso aqui em uma regra de 3, tá bom? Então, 500 miligramas a cada 10 ml, só que foi prescrito 350 miligramas. Ou seja, quanto que eu vou aspirar depois que eu reconstituir? Jogo os 10 ml lá dentro, vou fazer ali o meu movimento, vou aspirar quanto, tá bom? Que é o que foi prescrito. Vamos descobrir aqui quanto que a gente vai aspirar. Quando eu jogo na minha regra de 3, 350 vezes 10, 3.500, um zerinho a mais, dividido por 500. Acorto aqui, 35 dividido por 5, 7 ml. Então, eu vou jogar aqui dentro minha água destilada, vou jogar 10 ml da minha água destilada aqui dentro e vou aspirar 7 ml, que é o que foi prescrito, ok? Que é o que foi prescrito. Aqui já veio com gabarito, né? Mas ele não pede só isso. Já dava para gabaritar? Dá. Mas ele não pede só isso. Olha o que ele quer. Depois disso, eu vou pegar esses 7 ml e vou jogar em bolos na veia do paciente? Não! O que eu vou fazer? Eu vou pegar esses 7 ml de vanco e vou diluir em um sorinho. Então, o meu sorinho, ele quer uma concentração de 5 miligramas a cada ml. Então, vamos lá. Ele quer, vou separar aqui no cantinho, né? Ele quer uma concentração nesse soro de 5 miligramas a cada 1 ml, não é verdade? Verdade. Só que aí o que acontece? Quanto foi prescrito? Foi prescrito 350 miligramas. Então, vamos nessa. Vamos ver aqui quanto de soro eu vou precisar para colocar e diluir meus 7 ml. Vamos nessa. 5x é igual a 350. X é igual a 350 dividido por 5, 70 ml. Como a minha resposta é em ml, por isso que eu joguei o prescrito de 350 miligramas, né? Porque eu quero a minha resposta, ó, em ml. Então, eu vou pegar um sorinho. Posso pegar um sorinho de 100, tiro 30, ficou 70, né? Ficou 70, aí eu vou jogar meus 7 ml de vanco lá dentro e vai me dar a concentração perfeita, que é o que foi prescrito, de 5 miligramas a cada 1 ml. Gente, não é fácil, eu sei, também não é fácil explicar, tá bom? Mas vamos nessa, tá difícil, você vai voltar no vídeo, você vai voltar na informação, você vai voltar nos manuais, tá bom? Esse é o grande diferencial do nosso EAD, né? É o grande diferencial de você poder estudar assim com o professor, né? Para você exatamente... E a dúvida que a professora não consegue tirar, a dúvida, você mesmo vai ser ativo nesse processo e vai buscar tirar essa dúvida, né? Isso que é o mais legal também do EAD, que faz o aluno mais ativo nessa metodologia, né? Você vai fuçar até você encontrar a resposta. E isso é muito importante, tá bom? Isso é muito legal. Vamos aqui para a questão de número 3. Ao diluir um antibiótico de 1 grama em 7 ml para administrar 370 miligramas, é necessário aspirar quantos ml? Eu trouxe essa questão exatamente porque a gente tem mudança de unidade. Grama, miligrama. Grama, miligrama. Então, isso aqui tem que estar na sua mente. Você tem que revisar a questão depois de fazer para você ter certeza que as unidades de medida estão compatíveis, estão iguais. Então, vamos dividir a nossa tela. Ao diluir um antibiótico de 1 grama em 7 ml, então, é o que eu tenho disponível, né? Eu tenho disponível ali 1 grama, tá vendo? De pozinho liofilizado. Eu vou pegar essa 1 grama e vou diluir em 7 ml. Só que eu quero administrar, que foi o que foi prescrito, 375 miligramas. Eu posso colocar aqui embaixo da regra de 3? Não, porque é miligramas, tá? Então, é um cuidado muito grande que você tem que ter. 1 grama, 1000 miligramas. 1
1 grama, 1000 miligramas. Começa com Mzinho, 1000, 1000, 1000. Então, você vai descobrir aqui 375 miligramas dá quantas gramas, tá bom? Aí, a gente vem aqui para o nosso cálculo, ó. Vamos lá. X é igual a 375. X vai ser 375 dividido por 1000. Dividido por 1000, tá bom? Que vai ser, eu vou pegar aqui 1, 2, 3, 0,375 graminhas. Quando eu tenho essa informação aqui, eu consigo jogar na minha regra de 3. Outra coisa que você pode fazer é aqui, ao invés de 1 grama, que você já sabe que é 1000 miligramas, colocar essa informação aqui. Por exemplo, 1000 miligramas para 7 ml. Isso também você pode fazer. Aí você já joga aqui, ó, a sua informação, 375 miligramas, viu? Tem essas duas formas. O importante é que na regra de 3, a sua unidade de medida seja igual. Então, 1 grama, 1000 miligramas. 1000 miligramas está para 7 ml. 375 miligramas está para quanto? Aí você vem aqui, 1000x é igual a 375 vezes 7. Vai dar 2.625. É esse cálculo aqui, 375 vezes 7. Você precisa fazer sozinho, sem calculadora, para você entender a sua dificuldade em operação básica. X é igual a 2.625 dividido por 1000. São 3 zerinhos, né? 1, 2, 3. Então, a resposta é 2,6. Aproximadamente 2,6. Então, ou você vai transformar miligrama em grama, ou você vai transformar grama em miligrama para ir para o seu resultado. De forma que, na sua regra de 3, sempre tenha as unidades de medida aqui iguais. Essa foi uma pegadinha. E o nosso gabarito é a letra D de dado. Olha aí, né? Sua letrinha D de dado como gabarito. Aproximadamente 2,6. Eu fiz as duas formas para você ver, né? Como que você vai chegar no seu gabarito. Mas, mesmo que você transforme grama em miligrama, miligrama para grama, a sua regra de 3 precisa ter as unidades de medida iguais. Esse 2,6 aqui vai ser em quê? ml, porque olha lá em cima, ml. Miligrama, miligrama. O que está em cima tem que estar embaixo, tá bom? Esse é o grande diferencial aí de cálculo de medicação. Vamos aqui para a nossa questão de número 4. Uma questão da Fundatec 2019 fala o seguinte: o paciente chega à unidade com falta de ar associada a um quadro alérgico respiratório. Foi prescrito esquema de nebulização e dexametasona 5 mg de 8 em 8 horas. Na unidade tem apenas dexametasona 4 mg por ml, com uma ampola de 2,5. Quantos ml serão administrados ao final de 24 horas? Diversas informações nessa questão. A primeira delas é que essa daqui, como eu falei para vocês, a dexametasona, ela cai muito, né? Ou vai vir decadron, né? Que é a mesma coisa, cai bastante em prova de concurso. A primeira coisa que você vai fazer é dividir o que foi prescrito e o que eu tenho disponível, combinado? Então, vamos lá. O que foi prescrito e o que eu tenho disponível. Foi prescrito o esquema de nebulização e dexa 5 miligramas. Na unidade tem apenas 4 miligramas por ml. Então, vamos pôr aqui o que eu tenho. 4 miligramas a cada 1 ml em um frasquinho de 2,5 ml. Outra coisa importante é que muitas vezes a questão vai trazer lá uma informação que você não vai precisar para o seu cálculo. Então, você tem que focar no que realmente precisa, você tem que focar no que o enunciado te cobra, está te cobrando, tá bom? Então, vamos lá. Eu tenho aqui 4 miligramas a cada 1 ml. Vamos jogar na nossa regra de 3, tá bom? 4 miligramas a cada 1 ml, mas está prescrito 5 miligramas. Então, vamos descobrir aqui quanto que eu vou precisar. X é igual a 5 sobre 4, que é igual a 1,25 ml.
Então, desse frasquinho aqui, de 2,5 ml, eu vou aspirar para dar para o meu paciente 1,25 ml, tá bom? Às vezes o 2,5 aqui é muito importante, né? Às vezes ele fica ali só para te confundir. Aí você vê, não, mas tem 2,5, eu preciso colocar no meu cálculo porque tá lá no enunciado essa informação. Calma, foca no que eles estão te pedindo. Então eu vou aspirar 1,25 ml. Só que você vai dar essa dose de 8 em 8 horas. Quando você dá para o paciente uma medicação de 8 em 8 horas, o que isso significa, de 8 em 8 horas? Que você vai dar 3 vezes ao dia. Você que trabalha na prática clínica, de 8 em 8. 6, vamos lembrar, 6, 14, 22, né? 6, 14, 22, 7, 15, 23. Se você calcular um dia, 24, né? Dividido por 3, dá 8. 24 dividido por 8 dá 3. Então, o que você vai fazer? Você vai lembrar que é 3 vezes ao dia. Se você está na prática, você já sabe. Então, você vai dar essa dose para o paciente 3 vezes em um dia, né? 3 vezes em um dia. Você vai dar 1,25 de manhã, 1,25 de tarde, 1,25 ml à noite. E ele quer saber quantos ml serão administrados ao final de 24 horas. Então, em um dia, eu vou dar 3 vezes essa dose, ou seja, 1,25 vezes 3. 1,25 vezes 3, 3 vezes, isso daqui me dá a resposta de 3,75 ml, ou seja, gabarito letra B de bola, tá bom? Ou seja, eu precisei ali saber do 2,5 ml? Para o meu cálculo, não. Mas lá na prática clínica, você vai usar mais de uma ampola, 3,75 ml. Uma ampolinha tem 2,5, então eu vou precisar de mais, né? A cada horário, provavelmente eu vou usar ali uma ampola, né? Então, aqui, ó, essa informação, você viu em todo o cálculo, que a gente não usou 2,5, mas está na sua prescrição, normalmente isso é prescrito, então a gente precisa saber, tá bom? Gabarito, letra B de bola, essa foi a nossa questão de número 4. Vamos aqui para a nossa questão de número 5, uma questão de 2019. A prescrição médica solicita a administração de 450 miligramas de um antibiótico via-oral, ou seja, é o que foi prescrito, olha lá. Prescrito disponível. O que foi prescrito? 450 miligramas. Na unidade de saúde, tal antibiótico encontra-se disponível na apresentação de solução via oral 50 miligramas a cada 1 ml, tá? Quantos ml do antibiótico deverão ser administrados ao paciente para o cumprimento da prescrição? Essa está bem simples, está bem fácil, até porque conferiu miligrama. Então, eu já posso jogar na minha regrinha de 3 aqui. 450 miligramas dá quanto? Minha resposta, ml, ok. X, 50x é igual a 450. X, né? X é igual a 450 dividido por 50, 45 dividido por 5, 9 ml. Gabarito, letra C. Beleza? Pessoal, esse bloco foram questões com cálculo de medicação e com o seu entendimento e a sua compreensão sobre concentrações, tá bom? Então, são essas 5 questões, esse bloco aqui, para reforçar para você cálculos em regra de 3. Obviamente, você vai fazer o máximo de questões que você conseguir a respeito disso, só usando regras de 3. Claro que nos próximos blocos a gente começa a entender mais pegadinhas e a gente começa a entender também fórmulas, quando necessário, tá bom? Vamos agora nesse vídeo falar de cálculo de insulina, tá bom? Cálculo de insulina, pegadinha assim daquelas. Então eu tô aqui para tirar a dificuldade em cálculo de insulina, porque a grande sacada, o que cai a respeito de cálculo de insulina é você transformar
o I em ml. É isso que as questões vão trazer para você, porque vai acabar que nem todo serviço de saúde tem a seringa graduada em UI. E você vai precisar usar a sua seringa de 3 ml, né? E aí, como você vai precisar usar a seringa de 3, de 5, normalmente é a de 3 porque é menorzinha. Então, depois da de 1, né, que eu vou falar. Então, a de 3 ml é o que você tem ali disponível. E aí, como você só tem a seringa de 3, você precisa transformar o I em ml, para você saber quantos ml você vai pegar. Obviamente, vai estar prescrito ml. Desculpa, obviamente vai estar prescrito I, e você vai usar a seringa de ml. E agora? Então, essa é a grande sacada, transformar o I em ml. E é isso aqui que você precisa saber, né? Essa diferença do I para o ml. A primeira seringa que você vê lá na frente, né, é a seringa graduada em UI. Essa seringa é uma seringa de 100 UI. É equivalente a 1 ml. Então, 100 UI é igual a 1 ml. 1 ml é igual a 100 UI. Isso você precisa gravar, porque a partir disso, isso é uma informação que o enunciado não vai trazer, a banca não vai te dar, você precisa saber para desenvolver o seu cálculo de 3. 1 ml é igual a 100 UI. E você vai recordar, lembrando dessa primeira seringa ali com a pontinha laranjada, que tem 100 UI nessa seringa. E é equivalente a 1 ml. Pode até ser chamada de seringa de 1 ml, né? Essa seringa de 100 UI. Mas nem todo serviço de saúde tem seringa de UI, graduada em UI, seja 100 UI, 50 UI, tá bom? Se for 50 UI, são 0,5 ml, obviamente, né? Então, vai ser essa equivalência sempre. 1 ml é igual a 100 UI. Vamos escrever isso aqui? 1 ml... Deixa eu escrever, peraí. 1 ml é equivalente a 100 UI. Sempre, 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 tá bom? Aí, não tem seringa graduada em UI. Aí a banca vai te falar, você vai precisar usar a seringa de 3 ml. Aí você, 3? Meu Deus, eu tenho que pôr esse 3 em algum cálculo, eu tenho que pôr o 3 na minha regra de 3. Não. Esse 3 é para dizer que você vai usar uma seringa de ml. Essa é a pegadinha do malandro. Então, esse 3, você vai esquecer desse 3. Você vai lembrar seringa de ml, seringa em ml, seringa graduada em ml. Para, a partir disso, você seguir para a sua regra de 3. Quer ver? Vamos para alguns exemplos e, antes disso, vamos reforçar. 1 ml é igual a 100 UI. Você precisa desenvolver sua regra de 3 a partir dessa informação aqui. E você vai, ó, lá em cima, você vai colocar isso no seu caderno obrigatoriamente. Você vai marcar isso aí no seu caderno obrigatoriamente, tá bom? Reforçando aqui novamente a informação, olha aqui, mais seringas, né? Olha lá, 100 UI, 1 ml. Se a seringa é de 50 UI, 0,5 ml. Se a seringuinha é de 30 UI, 0,3 ml, tá bom? Mas o mais comum, obviamente, é essa seringa aqui de 100 UI, graduada em 100 UI, que é equivalente a 1 ml. Então, elas são bem pequenininhas, né? Elas são seringas ali fininhas, exatamente pela quantidade que cabe nela ali, ó, 1 ml, tá bom? E aí, como eu falei, normalmente a gente não tem essa informação, olha aqui, essa seringa, né, em alguns setores, e a gente vai precisar usar a seringa de 3 ml. Ah, tá vendo esse CC? Gente, isso já caiu em prova de concurso, né? CC, olha lá, CC. 1 cc é igual a 1 ml, 1 cc é igual a ml. Cc significa centímetro cúbico, tá? E aí a pergunta era, o que é 1 cc? 1 cc, gente, é 1 ml, é a mesma coisa, 1 ml, 1 cc, tá bom? Vamos aqui para a primeira questão sobre insulina. Olha a pegadinha que vai estar em todas, né, as questões desse bloquinho. A insulina, hormônio produzido no pâncreas, é responsável pela regulação metabólica dos carboidratos e das gorduras. Pacientes com deficiência ou incapacidade de produção desse hormônio se tornam insulínicos dependentes.
Considere que consta na prescrição médica de um paciente administrar insulina NPH 50UI por via subcutânea e que seringas de 1 ml estão em falta na unidade, havendo somente seringas de 3 ml. É esse 3 que você fica coçando a sua mãozinha para colocar no cálculo e você não precisa colocar. O que a banca quis dizer é que havendo somente seringas graduadas em ml. É isso que ela quis dizer. Você não precisa colocar o 3, tá? Então a pegadinha do malandro é essa, né? 3 e você precisa colocar, não, esse 3 não vai para o seu cálculo. Só quer dizer que você vai usar uma seringa de ml. Dessa forma, quantos ml devemos aspirar para obter a dosagem correta? E aí a gente vem aqui, né, para a informação que é a informação essencial. 1 ml é igual a 100 UI e foi prescrito 50 UI. Foi prescrito 50 UI. Isso dá quantos ml? Então, 100x é igual a 50. 50 dividido por 100. Tchan, tchan. 5 dividido por 10, 0,5 ml. 0,5 ml. Tá vendo? Gabarito letra E. É só uma regra de 3. E você viu que você não usou esse bendito desse 3 aqui. Porque você só precisava saber essa padronização, essa relação, para você entrar para sua regra de 3. 1 ml é igual a 100 UI. Então, todas as outras questões que a gente vai fazer vai ser nesse mesmo molde, tá vendo? 1 ml 100 UI, foi prescrito tantos UI, eu preciso de tantos ml. Gabarito, então, foi a letra E, tá aqui, o gabaritozinho, letra E, tá bom? 0,5 ml. Viu que o 3 a gente não usou e ele é referente a uma pegadinha do malandro. Então, vamos lá. O médico prescreveu 20 UI de insulina NPH a um paciente que se encontra na sala de observação. Na unidade de saúde é disponível, lembra do prescrito disponível? Então, se você ainda tem dificuldade de iniciar questões, faça isso. PD, prescrito disponível. Foi prescrito 20 UI, eu tenho disponível uma seringa, eu tenho disponível a insulina prescrita em frasco 100 UI a cada 1 ml. Mas com seringas de 3 ml. Tudo bem, vamos ficar com essa informação aí. Isso quer dizer que eu vou usar ml. E a minha resposta, olha lá, ml. Então, vamos partir para a nossa regra de 3. Posso jogar UI? Posso. 100 UI, 20 UI são quantos ml? Né? São quantos ml? Então, a gente vem aqui, x é igual a, aqui 100x igual a 20, x igual a 20 sobre 100, corta um zero, 2 dividido por 10, 0,2 ml. Note que, novamente, a gente não usou a informação do 3. Ele só quer dizer que utilizaremos seringas graduadas em ml. Gabarito, letra B de bola. Tá vendo? Legal? Vamos para mais uma questão, essa aqui é da Unimontes. Considere que uma senhora com diagnóstico de diabetes tipo 1 se encontra internada na clínica médica e em sua prescrição consta insulina 0,5 mg via subcutânea. Sabe-se que na instituição a apresentação da insulina é ampola injetável em 0,5 mg a cada 1 ml. Ao preparar essa medicação em seringa de 100 unidades, quantas unidades a insulina devem ser aspiradas? E que é a via, né, que ele quer das unidades. Então, vamos aqui, ó, eu tenho disponível, deixa eu apagar, eu tenho prescrito e o que eu tenho disponível. Então, em sua prescrição, consta insulina 0,25 miligramas. Sabe-se que na instituição a gente tem insulina injetável 0,5 miligramas a cada 1 ml. Miligrama, posso jogar para minha regrinha de 3? Posso sim. Então, se eu tenho disponível isso e foi prescrito 0,25 miligramas, quantos ml eu vou precisar? Ó, que eu vou ter a resposta em ml, tá bom? Cuidado com isso aí. Então, vamos lá. X vai ser igual a 0,25
dividido por 0,5. Lembrando que na regra de 3 eu vou fazer aqui o cruzamento. Isso aqui, 0,25 dividido por 0,5, significa, né, resposta 0,5 ml. Mas ele quer a resposta em UI. A seringa que ele vai usar é o contrário, é a de UI. Então, 100 UI é igual a 1 ml. 0,5 ml, que foi o que foi prescrito, né? Ou 0,5 miligramas, que quer dizer que 0,5 ml dessa equivalência. Então, serão quantos UIs? Aí a gente vem para a nossa última regrinha de 3. Vou fazer aqui o cruzamento. X vai ser igual a 0,5 vezes 100. 0,5 vezes 100, x vai ser igual a 50 UI. Então, eu vou usar 50 UI. Note que foi prescrito 0,25 miligramas. Eu descobri que isso significa 0,5 ml. Isso também significa 50 UI. São 3 unidades de medidas diferentes, só que a banca queria a resposta em UI. Então, você precisou fazer nessa questão, na verdade, uma transformação por conta da seringa, por conta da unidade, até a gente chegar aqui no nosso gabarito, que foi a letra C, tá bom? Vamos aqui para a nossa questão de número 4, olha lá. Em uma unidade de saúde foram prescritas 60 unidades internacionais de insulina NPH, prescrito 60 UI. Ao preparar a medicação, no entanto, o profissional de enfermagem notou que não havia seringas próprias para UI, estando disponíveis apenas seringas de ml. O que eu tenho disponível? ml. E você vai lembrar que essa seringa de 3 ml é uma pegadinha. É o que você precisa saber, é o ml. Nesse caso, para atender à prescrição, o profissional deve aspirar nessa seringa o volume de insulina NPH correspondente a. Então, eu preciso saber que 1 ml é igual a 100 UI. E eu vou jogar a minha prescrição aqui embaixo. 60 UI são quantos ml? X é igual a 60, vou cruzar, né? Dividido por 100. 6 dividido por 10, 0,6 ml, gabarito letra A. 1 ml é igual a 100 UI. 1 ml é igual a 100 UI. Anota no seu caderno e não vai esquecer isso daí, tá bom? Até rimou. Gabarito letra A, olha lá, 0,6 ml. Vamos para esse bloco aqui, a nossa última questão de insulina, da FAUEL 2020. Paciente de 64 anos, depois que você aprende, fica fácil. Você até olha assim, nossa, essas questões estão muito fáceis, mas vai fazer uma questão dessa sem essas informações, sem esse conhecimento. O aluno se embola todinho e ele vai achar todas as outras respostas ali, se ele colocar o 3, viu? Ele acha todas as outras respostas ali, mas ele não acha o gabarito e é por isso que a gente está aqui, para, ó, te levar para o gabarito. Então, um paciente de 64 anos, diabético, ele está internado na enfermaria de clínica médica e deve receber 20 UI de insulina NPH. Então, aqui foi prescrito 20 UI. Na instituição está disponível insulina NPH em frasco ampola, está disponível 100 UI. Às vezes a banca te dá, né, essa informação que é a que na verdade está no frasco e essa também é a concentração aqui desse frasco. Então, qual a unidade em ml que deve ser aspirado do frasco? Então, o UI, posso jogar aqui na minha fórmula? Posso. Então, eu venho aqui, 20 UI são quantos ml? X vai ser igual a, vou cruzar, 20 dividido por 100, corto, 2 dividido por 10, 0,2 ml. Gabarito aqui também 0,2 foi a nossa letra C de casa. Olha que legal. Bem, o foco do nosso curso, lembrando, é cálculo, e eu tô aqui para te trazer essas informações preciosas
para você não errar. Então, quando o assunto é cálculo, o que você precisa saber sobre cálculo de insulina é que 1 ml é igual a 100 UI, e você vai lembrar daquela seringa laranjadinha, que tem 100 unidades e equivale a 1 ml. E quando você vê 3 ml na questão, que se refere à transformação de UI, de insulina, você vai lembrar daquele malandrinho ali, da pegadinha do malandro, e você vai lembrar de mim também. Sempre leia 3 vezes cada enunciado, para exatamente você ter certeza do que a banca, do que a questão, do que a situação clínica está te trazendo, beleza? Segue firme e vamos aqui para o nosso bloco de gotejamento. Vamos lá, pessoal, agora estudar cálculo de gotejamento. Pô, muita gente acha isso, nossa, super difícil, bicho de 7 cabeças. Cara, se você tiver aquela informação, 1 ml é igual a 20 gotas, 1 gota é igual a 3 microgotas, você responde qualquer questão de cálculo de gotejamento, de verdade. Agora, como é que eu trabalho? Eu vou te ensinar como é que você vai fazer sem a fórmula, mas eu gosto de trabalhar com a fórmula nesse tema. Tem temas que eu trabalho com fórmula, outros não. Por que eu gosto de trabalhar com fórmula nesse tema? Porque a fórmula nesse tema agiliza o seu gabarito, agiliza você chegar no gabarito. E muitas vezes eu trabalho com alunos que querem ali chegar logo num gabarito, né? Estão fazendo provas de concurso, enfim. E eu gosto muito de focar em fórmula. E eu acredito que meu aluno, ele é ativo no conhecimento dele, ou seja, ele não vai deixar aquela fórmula perdida no tempo. Ele vai revisar periodicamente essa fórmula. E é isso que é o segredo da fórmula. Não é a fórmula em si, é você revisar a fórmula de forma que de fato ela entre no seu aprendizado, ela entre para o seu conhecimento cotidiano. Então você vai usar com frequência aquela fórmula em exercícios, na sua prática, e você não vai mais esquecer. Chegou na hora da prova, chegou na hora de uma situação clínica, você tem a opção ali de buscar aquela fórmula, ou se na hora da sua prova, né, você não pode buscar, obviamente, você revisou pelo menos um dia antes, 2 dias antes da sua prova. Questões que têm números, fórmulas, precisam ser revisadas antes da prova ali, com um período curto, para exatamente na hora da prova você também lembrar dela, tá? Então, vamos para conhecimento de fórmulas sobre cálculo de gotejamento. Muitas das questões vão falar, vai dar um volume para você, vai ser um soro de tantos ml e precisa correr em tantas horas. E aí você vai precisar calcular o gotejamento, quantas gotinhas por minuto você vai ali deixar no seu equipo, seja ele microgotas, macrogotas, né? Como a gente já falou lá no primeiro vídeo de conhecimentos básicos. Então, vamos aqui para esse entendimento, cálculo de gotejamento. Existem 2 fórmulas principais, né? Que eu vou trazer elas aqui para vocês. E fórmula é fórmula, não foi eu que inventei ela. Uma fórmula, ela vai te dar o resultado em gota, essa fórmula vai te dar o resultado em gotas por minuto, tá bom? Você vai descobrir no resultado quantas gotas por minuto vai precisar ali você calcular. Só que, ali, como que isso é calculado? O número de gotas por minuto é calculado pelo volume total. O volume do soro glicosado, soro fisiológico, o volume total que ele te der, volume total, sobre o tempo. Só que esse volume, ele tem que estar em ml, volume sempre em ml, senão a fórmula não dá certo. E o tempo tem que estar sempre, sempre, sempre em horas, senão a fórmula não dá certo. Você vai sempre colocar volume ml e o tempo em hora. Sempre volume ml e o tempo em hora. Volume sobre o tempo vezes 3. O resultado é gotas por minuto. Eu ficava encucada. Como é que o resultado é gotas por minuto e eu coloco ml hora? Sim, gente, é uma fórmula, né? Então, como é uma fórmula, sim, o resultado sai em gotas por minuto, tá bom? Há muitos cálculos até chegar nessa fórmula aqui, entendeu? Então, chegou-se em uma fórmula onde o resultado sai em gotas por minuto. Volume, ml, tempo, sempre em hora. E o que a questão vai trazer? Pode te dar o volume em litro, não é comum, mas ele pode te dar o volume em litro. Você tem que passar para ml para colocar na fórmula. Ele vai te dar o tempo, isso é comum, em minutos. Vai te dar o tempo 30 minutos, aí você precisa passar para a hora para ir para a sua fórmula, tá bom? Então, gotas por minuto é igual ao volume sobre o tempo vezes 3.
Aí a gente tem aqui microgotas por minuto. Essa é mais fácil ainda, né? Que a microgotas por minuto é o número, né, de microgotas vai ser igual a volume sobre o tempo. Só volume sobre o tempo. Só volume em ml, tempo sempre em hora. Volume em ml, tempo sempre em hora. Então, quando formos fazer aqui algumas questõezinhas, a gente sempre vai reforçar isso. Volume em ml, tempo sempre em hora. Deixa eu ver se tem mais alguma informação aqui. Não. Então, volume sempre em ml. A gente sempre vai conferir isso aqui. E uma outra coisa muito importante. O volume é o volume total. O volume é o volume total. Então, por exemplo, se ele te dá um soro fisiológico, mas você vai colocar também uma vancomicina, 7 ml de vancomicina. O volume total é o sorinho mais a vanco, tá bom? Vai ser o volume todo ali que você vai calcular, que você não vai diluir lá dentro. Então, o volume total vai ser sempre o que a banca está te trazendo lá, o volume, mais uma medicação que você vai incluir lá dentro. É volume total, tá? E o tempo sempre em horas. Você precisa lembrar que 1 hora é 60 minutos, porque as questões vão sempre trazer maioria ali minutos. Então, isso aqui você precisa lembrar 1 hora, 60 minutos, para você transformar e sempre jogar na fórmula em horas, legal? Então, essa é a grande pegadinha, né? E já teve uma questão nesse sentido, e por isso que eu vou trazer isso aqui para vocês. Ok, 1 hora e 60 minutos, mas quanto que são 16,6 horas? Quanto que dá 0,5 horas? Olha só, vírgula, depois da vírgula. Como é que eu vou calcular esse depois da vírgula aqui? É muito importante que você saiba que 16,6 horas significa 16 mais 0,6, tá bom? 16 horas, 0,6 horas. 16 mais 0,6 que é 16,6. Então, eu vou calcular isso daqui, ó. 1 hora, 60 minutos, 0,6 horas dá quantos minutos? Aí aqui você descobre, né? Porque aí você fica 16,6 dá tanto, né? Aí você vai descobrir que quantos minutos eu tenho em 0,6 horas. Essa é uma pegadinha. A mesma coisa aqui, 0,5 horas. 1 hora é igual a 60 minutos. 0,5 horas dá quanto? Isso aqui cai muito, 0,5 horas cai direto. Então, x é igual a 60 vezes 0,5 dá 30 minutos. Meia hora. 1 hora, 0,5, meia hora, 30 minutos, tá bom? Então, sempre você vai ter esse cuidado de transformar a hora em minutos, tá? Antes de jogar na sua fórmula. Eu vou fazer aqui uma questão com vocês usando a fórmula e sem usar a fórmula, tá bom? Essa primeira aqui nós vamos fazer dessas duas formas para você até escolher como é a melhor forma para você. Obviamente eu indico a fórmula para situações de concursos, de provas, exatamente porque eu acredito que você vai ficar revisando, tá bom? A senhora MOS, ela tem 70 anos. Ela deu entrada em uma unidade de pronto atendimento com quadro sugestivo de hipoglicemia. Entre os procedimentos adotados, foi prescrita a administração de 500 ml de soro glicosado para ser infundido em 6 horas. Quantas gotas por minuto são necessárias para essa infusão? Quantas gotas por minuto? Gotas por minuto, gotas por minuto. Então, a minha fórmula de gotas por minuto é igual ao volume sobre o tempo vezes 3. Só que eu preciso sempre lembrar que o meu volume é em ml e o meu tempo é sempre em hora. Então, vamos jogar para a fórmula isso. Foi prescrito 500 ml. Então, gotas por minuto é igual a 500, tá em ml? Tá, perfeito. Para ser infundida em 6 horas, sobre 6 vezes 3. Tá em hora? Tá, perfeito. Podemos jogar para a fórmula. 500, 6 vezes 3, 18. 500 dividido por 18, 27,777. Calcula sem calculadora. 500 dividido por 18, tá bom? Você pode detectar problemas de operações básicas aqui. E muitas vezes você sabe a fórmula, você vai lindo fazer a fórmula, você interpretou o enunciado, você jogou na fórmula, chegando 500 dividido por 18 e você fura. Então, cuidado que só você pode ter aí
com você mesmo, tá? 27,7777 normalmente são aproximações quando a gente fala de gotejamento e por isso o nosso gabarito foi D, tá bom? 28 gotas. Olha lá. Ah, vamos fazer sem a fórmula? Tá bom? Vamos fazer aqui sem a fórmula, né? Não, eu quero, como que eu vou fazer isso sem a fórmula? Sem a fórmula, você vai precisar de uma informação. 1 ml é igual a 20 gotas. A partir disso daqui, a gente consegue, sim, desenvolver sem fórmula, mas é informação básica. Isso aqui você precisa saber. Se 1 ml é igual a 20 gotas, 500 ml são quantas gotas? 500 ml serão quantas gotas? Façamos aqui a regra de 3. 500 vezes 20, 10.000 gotas, tá bom? 10.000 gotinhas. E aí, a gente vai jogar aqui, né? 6 horas. Para eu jogar aí sem uma fórmula, você vai precisar colocar em uma fração a quantidade total de gotas e a quantidade total de minutos. Então, eu vou jogar aqui em cima 10.000 gotas e aqui embaixo quantos minutos. Então, eu preciso transformar 6 horas em minutos. 1 hora, 60 minutos. 6 horas, quantos minutos? 6 vezes 60, 360 minutos. Então, eu jogo 10.000 gotas sobre 360 minutos. Corto os zerinhos a mais e 1.000 sobre 36, que você vai fazer sem calculadora, vai dar 27,777. Então, sem fórmula, você precisa colocar a quantidade total de gotas, não é ml, de gotas, e a quantidade total de minutos em uma fração. Ou seja, gotas por minuto, né? E aí, deu quantas gotas? 10.000. Deu quantos minutos? 360. Calculei gotas por minuto, tá bom? Sem fórmula, mas eu preciso lembrar que 1 ml é igual a 20 gotas e sempre fazer essa transformação aqui para minutos, beleza? Achamos lá o mesmo gabarito. Vamos para mais uma questão aqui. Em uma unidade de PA, uma criança de 1 ano e 6 meses apresenta quadro clínico compatível com sinais e sintomas de desidratação por quadro diarreico, sendo necessária a administração de uma solução de reposição hídrica e de eletrólitos com volume total de 250 ml. Então, tem um volume aqui de 250 ml, que deverá ser infundido em 3 horas. Eu tenho tempo aqui de 3 horas. Pediatria, vai sempre pedir microgotas, viu? Fica de olho. Para a administração da solução, o cálculo de gotejamento em microgotas já liga uma coisa com a outra. Criancinha, bebê, pediatria vai ser micro, tá bom? Microgotinhas. A gente vai usar de preferência aquele aqui por bureta, microgotas de bureta, tá bom? Então, vamos lá. Eita! Não, voltou, né? 2 aqui. Vamos lá, eu já coloquei aqui para vocês o volume, 250 ml, e o tempo coloquei 3 horas. E como que é a fórmula de microgotas por minuto? Microgotas por minuto ainda é mais facinho a fórmula. V sobre T, é o volume sobre o tempo. Volume sempre em ml, tempo sempre em hora, tá? Então, microgotas por minuto vai ser igual ao volume 250 e o tempo 3 horas. Só isso. 250 dividido por 3, 83,333 microgotas por minuto. Aproximadamente, letra B, 84. Professora, eu consigo fazer essa também sem fórmula? Claro, consegue sim. Então, vamos fazer sem fórmula aí para vocês. 1 ml é igual a 20 gotas. Mas ele quer microgotas, né? Microgotas. E a gente vai lembrar que uma gota é igual a 3 microgotas, tá bom? 3 microgotas. Então, eu vou precisar descobrir quantas microgotas eu tenho aqui no total. Aí, 1 ml vai ser igual a 60 microgotas, olha lá, né?
1 ml é igual a 60 microgotas. Você pode colocar isso como uma informação padrão, tá bom? Ou fazer a regra de 3 se você tiver esquecido, né? Baseado em 1 ml 20 gotas, 1 gota 3 microgotas. Então, 1 ml 60 microgotas, tá? 1 ml 60 microgotas. Só que a prescrição é de 250 ml. Então, vamos descobrir quantas microgotas eu tenho aqui. X é igual a 250 vezes 60, 15 mil microgotas. 15 mil microgotas. E embaixo é minuto. Então, microgota por minuto. Quantas horas? 3 horas. 1 hora, 60 minutos. 3 horas são quantos minutos? 60 vezes 3, 180. Então, 15 mil dividido por 180, 1.500 dividido por 18, 83,333384. Eu vou sempre colocar microgotas em cima, minutos embaixo. Microgotas por minuto. Como é que eu vou calcular microgotas? 1 gota, 3 microgotas. Então, eu vou ali sempre jogar na minha fórmula 1 ml, 60 microgotas. Você pode levar isso como padrão. Se você esquecer a fórmula, 1 ml, 60 microgotas, tá bom? Legal, então vamos nessa questão de número 2, já vimos que o gabarito é letra B de bola. Vamos para de número 3, aí você já viu como é que a gente calcula com fórmula e sem fórmula. Com a fórmula é mais rápido, sem a fórmula você vai precisar fazer pelo menos 3 regras de 3 aí, para transformar gotas, microgotas, ou transformar ali os minutos, se tiver em horas, tá? Então vamos aqui para a nossa questão de número 3. O tempo necessário para infundir 1.000 ml de soro fisiológico a uma velocidade de 20 gotas por minuto é D. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem um movimento, né, diferente. Gotas por minuto, ele já me deu, que é 20. O volume, ele já me deu, que é 1.000. E o que ele quer saber? Ele quer saber o tempo, né? Ele quer saber o tempo. Então, se a gente joga isso aqui na fórmula, fica bem tranquilo, né? Que gotas por minuto é igual ao volume sobre o tempo vezes 3, tá? 20 é igual a 1.000 sobre o tempo vezes 3, né? Aí a gente vai aqui cruzar 20 vezes 3, 60, T igual a 1.000. T é igual a 1.000 sobre 60. Corto, 100 dividido por 6, T é igual a 16,666. Opa, 16,666 o quê? Horas, tá bom? Porque sempre a minha resposta vai ser em horas. Aí, olha lá os itens, né? Letra A, 16 horas e 36 minutos. 16 horas e 6 minutos. 6 horas, gente, show do milhão. Essa pergunta aqui vale 1 milhão, viu? Então, se você fez esse curso, né, você já ganha aí 1 milhão. Olha só como é que vai ser a pegadinha. 16,6 horas. São 16 horas mais 0,6 horas. Isso a gente já falou lá atrás. Agora, o que quer dizer 0,6 horas? Eu não falei lá atrás para a gente exatamente fazer esse cálculo aqui da pegadinha. Então, vamos lá. 0,6 horas. 1 hora 60 minutos, 0,6 horas x. 60 vezes 0,6, 36 minutos. Então, 16,6 quer dizer 16 horas e 36 minutos. Vocês acreditam que teve até assim, de muita gente veio me trazer essa questão falando assim, professora, não tem gabarito, essa questão tá errada. Teve até professor, né, que me mandou a questão falando assim, ó, não tô conseguindo achar o resultado, e tá aí o gabarito letra A, tá bom? Porque você precisa desmembrar ali as horas. E aí, mais uma dica para vocês, que a questão ali cobrou, ó, tempo, show do milhão, gabarito letra A, já ganhou aí 1 milhão, tá bom?
Vamos para a questão de número 4 desse bloquinho, penúltima questão. Essa questão de número 4, ela fala o seguinte: a prescrição médica solicita infusão de 200 mg de Vanco EV, diluída em 100 ml de soro fisiológico 0,9%, para correr em 30 minutos. Qual o gotejamento correto nesse caso? Então, assim, o correto, obviamente, é a gente ter quantidade em ml que a gente vai colocar desse Vanco. Obviamente, né? Porque vai ser tanto a Vanco, mais ali o ml, né? E aí a gente não tem quantos ml, certamente, o que foi prescrito direitinho, baseado na concentração. Então, a banca só cobrou da gente esse volume aqui e esse tempo mesmo, tá bom? Que foi baseado aí no gabarito. Ou seja, ele quer gotas por minuto. Gotas por minuto é igual ao volume sobre o tempo vezes 3. O volume é o volume total. Ele tá me dando aqui 100 ml e o tempo 30 minutos. 30 minutos, tá? O tempo tá certo? Não, vamos ter que passar para horas. O volume tá certo? Tá em ml, tá em ml. Eu não tenho os ml da Vanco que eu vou colocar, mas o correto seria eu acrescentar aqui quanto de Vanco, 5 ml, 7 ml, enfim. O correto é o teu total, mas ele cobrou só os 100, tá bom? Vamos transformar 1 hora 60 minutos. 30 minutos, isso é o que mais cai, tá bom? X vai ser igual a 30 dividido por 60. 3 dividido por 6, 0,5 horas. Então, 30 minutos, meia hora. 30 minutos, meia hora. Tchan. Então, vamos jogar na fórmula agora, gotas por minuto. Meu volume total cobrado foi 100. O tempo, 0,5, sempre em hora, vezes 3. Gotas por minuto é igual a 100, 0,5 vezes 3, 1,5. Minhas gotas por minuto, 100 dividido por 1,5 faz sem calculadora, viu? 66,666, ou seja, meu gabarito letra E. Olha lá, meu gabarito letra E, tá bom? Ó, a transformação aqui de horas para minuto, por isso aqui, isso foi bem importante. E a gente vai agora aqui para a nossa última questão, tá? A última questão sobre gotejamento, que traz o seguinte: ao admitir um paciente no setor em que está de plantão, você recebe junto a seguinte prescrição médica: soro fisiológico 0,9% de 120 ml para infundir em 30 minutos. Sendo assim, calcule o número de gotas por minuto que deve infundir esse volume prescrito e marque a alternativa que corresponde ao resultado do cálculo correto. Essa também está bem tranquila, né? Nosso volume, 120 ml. Nosso tempo, 30 minutos. Minha fórmula de gotas por minuto é igual ao volume sobre o tempo vezes 3. Volume sempre em ml, ok. Tempo sempre em hora, não tá ok. 1 hora 60 minutos, 30 minutos, X, que vai me dar meia horinha. 0,5 horas, tá bom? Então, vamos jogar aqui na nossa fórmula, gotas por minuto é igual a 120 sobre o tempo vezes 3. Gotas por minuto é igual a 120 sobre 1,5. Gotas por minuto, 120 dividido por 1,5. Faça sem calculadora, vai dar 80 gotas por minuto. Nosso gabarito, letra C de casa, tá bom? C de casa. Minha dica, faça essas questões também sem fórmula, para você ir aprofundando no entendimento também do ml, gotas, ml, microgotas, horas, minutos, minutos, horas, tá bom? Daquela forma que eu fiz lá no início, você também vai treinar aqui fazendo sem a fórmula, tá bom? Só uma diquinha aí pra vocês, esse é um curso basicão, tá bom? Basicão mesmo, pra gente chegar aos conhecimentos importantes sobre cálculo e no próximo vídeo vamos falar um pouquinho de penicilina cristalina, tá bom? Vamos nessa!
Vamos aqui nesse vídeo, nesse bloquinho, né, nosso último bloquinho, falar um pouquinho de penicilina cristalina. Por que eu foquei no cristalina? Porque existem outros tipos de penicilinas naturais, fora a penicilina cristalina. Quando a gente fala desse modelo de cálculo que vamos trabalhar aqui, que é uma grande pegadinha também de prova de concurso, é uma informação que você precisa ter para a sua prática clínica, uma informação que você precisa ter para calcular, tá bom? E é por isso que gera todas essas pegadinhas. Aí eu estou me referindo à penicilina cristalina. Porque quando a gente fala de penicilinas, a gente tem aqui ó, as penicilinas naturais, né? Penicilina cristalina é uma delas, ou aquosa. A penicilina cristalina ela é restrita ao uso endovenoso, tá? Ela tem uma meia-vida curta, 30 a 40 minutos. Ela é eliminada rapidamente pelo organismo, a gente tem ali cerca de 4 horas, né? Distribui-se ampliamente pelo organismo, alcançando concentrações terapêuticas em praticamente todos os tecidos. É a única benzilpenicilina que ultrapassa a barreira hematoencefálica em concentrações terapêuticas, então ela é bastante utilizada. Mesmo assim, somente quando há inflamação. Então, a gente tem outros tipos, tem a penicilina G-procaína, a G-benzatina, a penicilina V, né? A V, por exemplo, apenas uso oral. A G-benzatina, a penicilina de depósito, ela é pouco hidrossolúvel, o uso é só intramuscular, assim como a G-procaína, que também é só intramuscular. Então, a nossa cristalina, só endovenosa. G, só intramuscular. E a penicilina V, uso oral, tá bom? De uso oral. Na V, os níveis sérricos da preparação é 2 a 5 vezes maiores que os da penicilina G, que são administradas pela via intramuscular, tá bom? Então, aqui algumas diferenças dessas penicilinas, exatamente para a gente no foco do nosso cálculo, que é a penicilina cristalina, mas algumas aqui diferenças, né? A gente tem essas diferenças, a gente baseado na fermentação do fungo, né? Que a gente tem, a penicilina é um fungo, então é um fungo Penicillium, tá? E aí a fermentação desse fungo, o processo de fermentação que vai me dizer aqui, ó, os tipos de penicilina, que vai produzir essa fermentação, produz essas formas, F, G, K, O, X, V. Note, na prática só são usadas a G e a V, como eu mostrei lá para vocês, mas existem outras formas de fermentação da penicilina. E aí, reforçando, olha lá, a nossa cristalina dessa aula, a via de administração IV ou endovenosa, as penicilinas G intramuscular, a penicilina V via oral. A gente tem aqui doses criança-adulto, intervalo, né, de tempo, dose intervalo, essa relação ali, né, ml minutos também, tá? Aqui é só uma tabela didática para vocês verem essas diferenciações. E agora a gente vai para o pulo do gato, né, que na verdade é a grande sacada do cálculo de penicilina cristalina. Quando a gente fala de penicilina cristalina, nós temos essas duas principais apresentações, que é a de 5 milhões de UI e a de 10 milhões de UI. Obviamente, isso aqui são figuras esquemáticas, né, só para eu mostrar para vocês. Essas penicilinas cristalinas, dentro delas vem um pó liofilizado. Então, pó na de 5 milhões de UI, pó na de 10 milhões de UI. O que é esse pó liofilizado? Tem, obviamente, em outros antibióticos, outros frascos, ampola, que vem com pó liofilizado, você já viu também. Essa liofilização, criodissecação, é um processo de desidratar esse produto de forma que ele é congelado sobre o vácuo. E isso que forma é um gelo formado sublimado. E aí essa liofilização é isso, é esse pó que passa por todo esse processo de congelamento. Olha que interessante, de forma que ele pode durar alguns até 30 anos. Então, o pó liofilizado tem essa duração, essa resistência, né, importante, e por isso chama liofilizado. E aí os pós que vem dentro, né, os pós liofilizados, na de 5 milhões de UI, tem uma equivalência lá dentro de 2 ml, o que
cabe lá dentro. Então, é a quantidade de pó lá dentro que é equivalente a 2 ml. E na de 10 milhões de UI tem mais pozinho lá dentro. Então, é equivalente a 4 ml dentro do frasco. Informação básica, tá bom? Para vocês aí. Diante disso, num frasco de 5 milhões de UI, que tem o equivalente a 2 ml de pó lá dentro, quanto que eu posso colocar de diluente? Até 8 ml, porque o meu máximo é de 10 ml. Então, dentro desse frasco de 5 milhões de UI, só cabe até 10 ml. Não cabe mais, senão você vai ficar colocando e vai saindo de lá de dentro. Então, o máximo é 10 ml. Ou seja, se eu tenho o equivalente de pó lá dentro de 2 ml, eu posso colocar um máximo de diluente de 8 ml. Sempre o meu total, 10 ml. Sempre o meu total dentro do frasco vai ser de 10 ml para eu fazer a minha reconstituição. Da mesma forma, o frasco de 10 milhões de UI, eu tenho um volume ali dentro de 4 ml, equivalente de pó. Então, eu posso colocar no máximo 6 ml de diluente. No máximo, 6 ml de diluente. Qual o total que vai dar? 10 ml, tchan tchan. Essa que é a pegadinha do malandro. Sempre o total ali dentro, depois de reconstituído, eu tenho 10 ml dentro do meu frasco. Então, 4, 6, são informações básicas, que a grande pegadinha das provas de concurso está aqui na quantidade de diluente e a minha quantidade total. Gente, a minha quantidade total é o que vai para a minha regra de 3 antes de eu aspirar. A minha quantidade total, meus 10 ml aqui, tanto no frasco de 5 quanto de 10 milhões de UI, essa quantidade total que é essencial para mim ir para a minha regra de 3, tá bom? Sempre, porque eu jogo lá meu diluente, reconstituo, fica quanto lá dentro? 10 ml, fica 10 ml. Por mais que eu tenha colocado 6, professora, sim, cabe 4, já tem 4 lá. Por mais que eu tenha colocado só 8, professora, no de 5, sim, já tem um equivalente a 2 de pó. Então, o total vai dar 10 ml nos 2 frasquinhos, tá bom? Vejamos abaixo um resumo esquemático para a gente compreender um caso prático, tá? Penicilina, ó, o solvente da penicilina cristalina, tá? A gente tem ali, ó, aqui, deixa eu jogar para vocês tudo, que aí eu vou explicando aqui para vocês. Olha lá. O meu volume do soluto é equivalente a 2 ml no frasco de 5 milhões de UI. O meu volume de soluto no frasco de 10 milhões, 4 ml, o que eu acabei de falar, tá bom? Então, o volume total da minha solução nos 2 frascos, olha lá, vai ser de 10 ml. Depois de reconstituído, 10 ml. Só que a prescrição vai ser X, e é isso que entra a minha regra de 3. Então, novamente aqui, de forma esquemática, eu tenho meu frasco de 10 milhões de UI, em azul, o frasco de 5 milhões de UI em rosa, e aí essa foto, printa a sua tela, escreve, faz esse desenho no seu caderno, 4, 6, 10, né? 4 pó, 6 diluente, total 10. Lá na frente, 2 pó, 8 diluente, 10 total. Isso aqui tem que estar no seu caderno e você precisa saber antes de ir para qualquer questãozinha de cálculo aqui, tá bom? Olha lá, o médico prescreveu para paciente TFD, 65 anos, leito 8 da unidade clínica cirúrgica, 2.065.000 UI de penicilina cristalina, diluída em 200 ml de soro fisiológico, 0,9%, para correr em 2 horas a cada 6 horas. Agora, né, veio aqui um segredo para vocês. Os cálculos começam a ficar mais complexos, porque quando a gente fala de penicilina cristalina, ele não quer saber só quanto que você vai aspirar. Você vai precisar diluir num sorinho e também fazer o cálculo do gotejamento. Lembra que eu dei a dica da fórmula? Fórmula vai agilizar bastante aqui para você, tá? Que a gente vai fazer 2 cálculos. O primeiro, quanto que eu vou aspirar da penicilina cristalina, e o segundo cálculo, quanto vai ser o meu gotejamento. Então, olha lá, a unidade dispõe de frasco ampola de 5 milhões de UI de penicilina cristalina.
5 milhões de UI. Para o preparo do medicamento, deverá aspirar. Aí a gente vai calcular quanto que a gente vai aspirar desse frasco, tá bom? De diluente, a gente já sabe, de diluente, e colocar no frasco ampola da penicilina cristalina para diluição. Após diluir, que na verdade, né, vamos explicar aqui para a IBFC, é reconstituição. Né? Eu tenho pó lá dentro, quanto que eu vou colocar de diluente no de 5 milhões? 8. Então, a primeira resposta ali é 8 ml de diluente. 8 ml de diluente que eu coloco, vou reconstituir e agora vamos fazer o cálculo para ver quanto que eu vou aspirar, né? Aí, ó lá, e colocar no frasco para diluição. Após diluição, após reconstituição, quanto que eu vou aspirar do frasco ampola e colocar no frasco de soro para administração da dose prescrita. E ele ainda quer o gotejamento de soro, será D. Então, vamos por partes, como diz lá o Jack, né, o Stripador. Vamos lá por partes. Primeiro, eu tenho um frasco de 5 milhões de UI. Você tem que saber que o equivalente de pó dentro dele é 2 ml. Então, a primeira resposta é 2 ml. Ele quer saber quanto de diluente você pode colocar lá. 8 ml. Beleza, coloquei o 8 ml, o meu total vai ser 10 ml. Isso aqui é a reconstituição. E agora, deixa eu ver, foi prescrito 2.650.000 UI, né? Agora a gente consegue jogar na nossa regra de 3. Olha lá, a nossa pegadinha, né, do malandro, o que eu fiz? Né, eu fui reconstituir. E agora, a gente vai fazer esse cálculo, né? Olha lá, eu vou pegar, depois de reconstituído, eu vou aspirar. Quanto que eu vou aspirar? Depois de aspirar, eu vou colocar isso no meu sorinho, é o que ele quer saber. Depois que eu coloco isso no meu soro, eu vou calcular o meu gotejamento. Então, a gente vai por partes, primeiro calcular essa reconstituição. De forma que a gente sabe que eu vou usar 8 ml de diluente, tá bom? 8 ml de diluente. Mas o meu total vai ser sempre 10 ml. Então, depois disso, eu jogo aqui e calculo o meu gotejamento. Então, vamos lá, né? Vamos nessa, eu tenho aqui 8 ml de diluente, é a minha primeira resposta, né? Lá dentro das lacunas, beleza? Mas o meu total, no de 5 milhões de UI, na minha regra de 3, sempre eu calculo com 10 ml, que é o volume total. É o volume total. Essa é a grande pegadinha do malandro. Foi prescrito 2.650.000 UI. X, vamos ver quanto que a gente vai aspirar. Na regra de 3, você sempre precisa colocar 10, tá? Que é o volume total. Olha aqui, ó, o diluente, 8 ml. Essa é a grande pegadinha, a gente já até acharia o gabarito, né? Se você soubesse essa informação, já foi. Olha lá, o diluente para 5 milhões de UI. Mas vamos prosseguir. Vamos fazer aqui a cruzadinha. A gente vai ter, então, x é igual a 2.650.000 UI, vezes 10, um zero a mais, dividido por 5 milhões de UI. Olha o tanto de zero, corto os zeros equivalentes. 2 aqui embaixo, 2 em cima, vai ser x igual a 2.650, né? 265 dividido por 50, que vai me dar a resposta de 5,3 ml, ok? Então, 5,3 ml é o que eu vou aspirar. Fiz a reconstituição, deu um total de 10. Dentro da minha prescrição, eu só preciso aspirar 5,3 ml. Agora, ele quer gotejamento. Então, eu vou limpar essa tela e vamos calcular aqui o gotejamento, tá? Volume total, 200 ml mais 5,3, tá bom? Meu sorinho mais o 5,3 da penicilina. E o meu tempo que ele dá 2 horas, né? Ele diz que seja 2 horas lá. Então, vamos lá. Gotas por minuto, que é aqui o que ele quer, ó, gotas por minuto, é igual ao volume sobre o tempo vezes 3. Aí nós temos gotas por minuto é igual ao volume
205,3 dividido por 2 vezes 3. 2 horas, hora, ok? ml, ml. Gotas por minuto é igual a 205,3 dividido por 6, o que vai dar 34,21. Então, nosso gabarito fica aqui, 8 ml. Por quê? São 8 ml de diluente. Para eu fazer esse cálculo aqui, eu precisei lembrar que o meu volume total é de 10 ml. Então, vai para a minha regra de 3, 10 ml, tá bom? 5 milhões de UI está para 10 ml. E aqui o meu cálculo de gotejamento, que eu usei ali a minha fórmula de gotas por minuto, volume sobre o tempo vezes 3. Eita, professora, você tá me deixando doida. Vamos então para mais uma questão, para a gente fechar esse tema, tá bom? As questões serão todas nesse nível mesmo, usando tanto a aspiração da penicilina cristalina quanto fórmula de gotejamento. E detalhe, essas são questões difíceis de prova de concurso, são questões de nível complexo e de nível difícil, tá? E a gente vai fazer mais uma aqui, vou fazer mais uma com vocês. Então, foi prescrito penicilina cristalina 8 milhões e 100 mil UI. Lembra, se você tá ainda quer ordenar na sua cabeça, faz aquele esquema que eu ensinei lá no iniciozinho, prescrito disponível, lembra? Então, você vem aqui, foi prescrito 8 milhões e 100 mil UI. Peraí, faltou um zero aqui. 8 milhões e 100 mil UI. Temos disponível penicilina cristalina 10 milhões de UI, tá? 10 milhões de UI. Sabemos que os frascos de penicilina cristalina 10 milhões de UI apresentam quantos ml equivalente de pó? Quantos ml equivalente de pó? 4 ml equivalente de pó. Então, primeiro aqui em cima, ó, 4 ml de pó. E que devemos acrescentar até quantos? 6 ml. Porque o total é de 10. Veja, informação você tem que saber. Então, penicilina cristalina vem muito em lacuna, tá bom? Vem muito em lacuna, porque a informação assim, você tem que saber, criatura. Então, aqui, 6 ml de diluente, tá? Meu total vai ser sempre 10 mlzinho, que é o que vai para minha regra de 3, tá? De diluente. E retirar desse frasco, então agora a gente joga para nossa regra de 3. Por quê? 10 milhões de UI é equivalente a 10 ml depois da reconstituição, mas está prescrito 8 milhões e 100 mil UI. X, então X vai ser igual a 8 milhões, aqui 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 zero a mais, porque é vezes 10, dividido por 10 milhões. Então, aqui eu começo a cortar os zeros a mais, 1, 2, 3, 1, 2, 3. A gente vai ter aqui 81 dividido por 10, 8,1. Então, eu vou aspirar 8,1 ml para correr. Ou seja, vamos para o gabarito aqui, 4, 6, 8,1. Se você não sabia que é 4 ml de pó, 6 de diluente, e que na regra de 3 vai 10, só informação dessa aula, você não conseguiria gabaritar. E o nosso gabarito aí, ó, vai comigo, letra C de casa. Todas as questões vão estar nesse nível, nessa situação, podendo ainda pedir para você um cálculo de gotejamento, que foi o que a gente viu no vídeo passado, em cima, aqui, mas a gente vai pegar essa penicilina, vai colocar em bolos na veia? Não, a gente vai diluir num sorinho e a banca ainda vai te pedir um gotejamento ali extra para você acrescentar, mas gotejamento você já tá craque, tá bom? Eu vou parando por aqui. Esse vídeo, esse curso, é um curso básico, né? Você viu que o foco é cálculo, o foco é trazer informações importantes e básicas para você chegar em provas, em questões de concurso. Então, eu espero ter te ajudado nesse curso basicão aqui, mas que certamente pode trazer informações importantes aí para sua prática clínica, para os seus estudos em provas de concurso, tá? Eu realmente espero ter sido uma parceira nesse processo com você. Foi rápido?
rápido, volta o vídeo, faz mais questões. Lembra que isso aqui são informações básicas. Você precisa aprofundar, sempre revisar as fórmulas, as informações que eu trouxe, 1 ml sem o I, 1 ml 20 gotas, 1 gota 3 microgotas, né? Aquelas transformações de unidade, hora, minuto, foram tantas informações nesse curso básico, né, que elas vão te levar a responder, se não todas as questões de prova de concurso que você for tentar, tá bom? Espero que esteja tudo certo e que eu consiga te ajudar nesse processo como facilitadora. Grande abraço!